Fala aí, minha gente. Bom dia. Tudo bom, Gabriela? Bom, Tiaguinho. Bom dia, Bom Ju. dia. Bom dia. Hoje é casa, viu? Júlio, me conta, cara, como é que você chegou até a gente, cara? É, um aluno seu que trabalha em M&A, estou com contato com ele, e aí ele sabe que eu me interesso muito pelo assunto, estou aprendendo, e aí ele acabou me passando aí. Bacana, cara. E você trabalha em quê, Júlio? Eu tenho 19 anos, mas eu comecei cedo a estudar o mercado. Hoje eu estou estagiando na Suno, só que é home office e não é na área. Isso, só que é na área de mídias sociais. Não tem nada a ver com finanças. E você tá na faculdade ainda, Júlio? Acabei de ir pro segundo período. Começando mesmo, cara. Faculdade de quê? Faço economia. Só que eu faço na IBMR. Só que, cara, eu nem conto muito com a minha faculdade. Eu acho que estudar por fora é melhor, né? Lógico que na faculdade você aprende muito. Eu tô aprendendo. Não, mas não abandona cá, não, cara. A gente vive num país e num mundo que o currículo, né? O diploma ele é uma coisa muito exigida, né, cara? Não, sim, eu Coisa concordo com você. importante. Senhor não, né, meu filho? Não faz isso não. Marcelo só. Deixa eu te apresentar aí, cara. O Thiaguinho, ele trabalha comigo, é aluno lá do Copiage. A Gabriela também é aluna lá do Copiage, tá? Foi um prazer, gente. Prazer, bom dia. Bom dia, prazer. E, ó, e se formos só nós quatro, vai ser bom demais, viu? Não tem problema nenhum. O importante é a gente ter esse espaço aqui para bater papo. Agora, uma coisa importante, viu, o Júlio? Não vou ficar aqui falando de trade de ação. Não é minha pegada, não, viu, cara? Não, não tem importância não. Isso aí. Só para gente olhar bem a expectativa aí, porque às vezes o pessoal entende, acho que a gente vai nessa linha e realmente o objetivo nem esse não. O day trade está na moda agora também. Pois é, pois é. Eu tenho lá meus medos em relação a isso aí, né? Mas, Eu acho incrível que agora está super na moda vender curso de day trade e todo mundo sabe a fórmula de ficar rico, mas continua dando aula, né? não, cara, eu tenho muito medo do seguinte, do pessoal. Você está no momento de mercado coisas que me dão medo. Tá até conversando com a minha esposa esses dias. É, geralmente andam em sinais contrários, né? Bovespa, dólar e ouro, né? Quando o mercado está muito otimista, né? O preço do ouro está no pé e a bolsa subindo, né? Só que você está vendo o ouro super valorizado, né? O que demonstra que o pessoal está com medo do que pode acontecer, né? E o dólar também valorizado. Então, vamos dizer assim, os sinais estão contraditórios na minha cabeça, entende? Os sinais estão contraditórios. Eu estou meio grilado com isso. Isso anda me assustando um pouco em relação ao que está acontecendo no mercado. Então, e aquele negócio, como tem muita gente brincando de bolsa, né, cara? E aquele negócio, quando a bolsa tá voando, todo mundo voa junto, né? Só tem gênio. Na hora que a bolsa cai, cara, dá um suspiro e sei lá por que isso pode acontecer, tem tanta razão. Putz, aí já era, cara. Aí é assustador, cara. Eu tenho meus medos com relação a isso tudo aí, cara. Espera mais um pouquinho a turma entrar aí, cara. Entrando pessoal. Falou, Tiaguinho. Entrando mais um pessoal. Bom dia. Da casa, ó. Por enquanto estamos com os alunos tomando conta aí. Michael, fala, Michael. Michael, comecei a conversar com ele no LinkedIn. Beleza, Michael? Beleza, bom dia. Então, boa, Michael.
Michael, estamos aí, ó. São Tiago, Chogo e Gabriela são meus alunos do Copiad. Júlio chegou por outros caminhos aí. Só para você poder se apresentar para a turma aí. Fala, meu bom. Opa, bom dia. Bom dia. Se puder se apresentar para o pessoal aí. Bom dia. Eu Ô, estou na Pedrão. área de finanças aí, estou trabalhando na Eleva Educação e cursando MBA em finanças também. O que você está fazendo onde, cara? Na UFRJ, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Nem sabia, lá tem MBA, né, cara? Nem sabia que tinha lá, não. Bacana. Aí, modelos financeiros, está bem maneiro lá. Bom, cara, fico feliz, cara. Isso aí essa caminhada é importante aí. Dá só mais um minutinho para ver se mais alguém entra aí. Aí, em respeito à pontualidade dos amigos aí, a gente já começa já, tá bom? Alô, bom dia, Marcelo. Fala, cara. Você entrou como Flávio, é isso mesmo, cara? Não, é porque computador aqui compartilhado aqui com minha esposa. Bom dia aí, galera. Se eu te chamar de Flávio, tu leva na boa, então, tá? Eu peguei aqui, né, nem configurei. Agora que eu tô olhando aqui, apareceu o Flávio, tá? Mas de boa, viu, cara? Tá todo mundo em família aqui, não tem problema nenhum, não, cara. Tranquilo, pô. É família mesmo. Bom dia aí, pessoal. Meu Bom nome dia. é Hugo Pimentel, tá? Fui aluno aí do Marcelo Desterro. E aceitei o convite dele aí para participar desse domingo aí de formação com vocês. Então, só dando mais um minutinho aí, pô, pra gente começar aí. Fala, Raí, tudo bem? Rafael Pina também, pô, amigo de longa data. O Dieguinho Marcato aí, que é isso mesmo, Diego? Porra, grande irmão. E aí, tudo bem? Bom Tudo bem, dia. Diego? Boa, Rayana lá da Login Logística, isso mesmo? Acertei, Rayana? Muito bom, muito bom. Já deu 3 minutinhos aí, vamos começar nosso bate-papo aí? Então, primeiro de tudo, senhores, uma felicidade imensa estar aqui com vocês. O objetivo aqui, apesar de eu ter montado o material, é para ser um bate-papo. Então, a ideia é a gente trocar. Luísa, não aguento mais esse teu gato, Luísa. Bota a sua foto, por favor. Bota você na câmera, Luísa. Pelo amor do Senhor, esse gato aí já, pô. Meus alunos. Então, o objetivo é que seja um espaço de bate-papo, tá? A gente não vai seguir um roteiro, a coisa vai ser bem solta no sentido de... Que isso, Frederico? Rapou a cabeça, meu filho? Caceta. Pois é. Passou uma máquina aí. Então, vai ser um bate-papo, eu vou sempre trazer coisas do que estão acontecendo no noticiário da semana, e a partir dali eu vou pensando coisas, tá? Então, a gente vai... para ser um espaço colaborativo, é um espaço para a gente trocar de fato, né? Para a gente aprender uns com os outros, tá? Então, que a gente possa aqui também ser um espaço de troca de dúvidas, né? Então tem o Pedro Caldas, que trabalhou comigo lá na Wilson Sons, lá nos idos de 2007, como profissional gabaritadíssimo. Então, ele tem muito a contribuir com a gente aqui. Então, vamos de fato pegar esse espaço para trabalhar, tá? Então, como é a primeira vez para dar uma quebrada no gelo, o que eu vou fazer? Eu preparei um material para a gente ir conversando, eu vou guiando, vou passando esse material, mas, por favor, pô, grande Rafael Pina, pô, escudo do Vasco, lindão ali, cara, pô, maravilha.
Coisa linda. Rafael Pino é um exemplo maravilhoso que diz que a carreira da gente é tudo menos ser linear. Rafael é sommelier de cerveja, pô, montou quase a cervejaria dele, voltou para o mercado, está como executivo de finanças. Então, meu querido, a vida é tudo menos linear, né? Então, pô, Pedro Carlos ia ser tenista profissional, pô, resolveu trabalhar como financeiro, mas vamos seguindo a vida aí. Deixa eu dividir contigo o material e a gente vai trocando ideia, viu? Me interrompa a qualquer momento, por favor, tá bem? Vamos lá. Beleza, então. Então aqui é só isso aqui é mais para ser um guia, viu, cara? Só para a gente ir trocando uma ideia aqui, tá? Isso. Vamos lá, então. Então, esse o apelido que eu dei é Finanças na Prática, só para a gente trocar uma ideia, né? Então, a grande operação que está no mercado, eu não vou ler isso aqui não, viu? Esse material depois eu disponibilizo para vocês, né? O que está acontecendo com a Lynx, cara? A Lynx, ela tá no meio de um furacão aí de Stone e TOTUS, né, cara? E é interessante a gente saber o que houve com essa Lynx, né, cara? Essa Lynx era uma empresa que super capitalizada, né? Ela atuava muito em varejistas, né? Ela montava sistemas de gestão do varejo, né? E a grande sacada dela, ela tá chamando demais a atenção da Stone e da TOTUS, é porque você tem a possibilidade de juntar a maquininha com software, né? Então a Lynx aí no meio dessa confusão toda e sempre aqui no rodapé da página tá o link da notícia, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha depois com calma lá. Então vocês estão vendo aí a TOTUS e a Stone quebrando pau, brigando pesado para poder comprar a Lynx, porque eles estão vendo sinergia, sabe? Tem duas formas de você crescer, né? Ou você cresce na vertical, ou você cresce na horizontal. Isso aqui seria um processo de verticalização, porque você poderia captar toda a clientela que já está trabalhando com a Lynx, né? Você cola a sua maquininha ali pô, e você vai explodir, né? Você tem muita capacidade de crescimento econômico, né? Então, acabou que é uma oportunidade única no mercado, e o mercado está muito animado com isso. Então, por isso que a Stone e a TOTUS estão se degladiando aí nessa conversa, tá? Aqui é um exemplo da questão de com quem que você tem que conversar nesse noveleiro todo aqui. Você vê que a Lynx, né, os acionistas fundadores, né, eles têm 14,25%, são 3 caras, tá? Você tem aqui um fundo, outro fundo, Itaú, as ações de tesouraria e o resto aqui que é chamado free float, né? O que é o free float? São as ações que estão no mercado sendo transacionadas, tá? A Lynx, ela é negociada no mercado com o tal do ticker, que é Lynx3, né? E essa é que é a briga que está acontecendo. Então, não é trivial, você tem um conjunto grande de pessoas envolvidas, né? Então, são vários donos, né? Não é nunca trivial você trabalhar desse jeito. Você tem os fundadores que têm 14,25%. Eu não sei se eles têm o tal da Golden Share. O que é uma Golden Share? É você ter o poder de veto, né? Isso é muito importante, mais à frente eu vou falar sobre isso. Quando você constitui uma empresa, você tem um documento chamado Acordo de Acionistas. E lá no Acordo de Acionistas você consegue dar poderes, né, para algum sócio. Às vezes ele nem é majoritário, mas ele tem essa Golden Share. Por exemplo, na Embraer, o governo, via Força Aérea, tem uma Golden Share lá que pode exercer veto, né? Então, isso quando você está fazendo um processo de fusão-aquisição, é muito importante que você identifique isso no processo, porque pode ser que aquilo ali inviabilize todo o processo, tá bom? Não sei se aqui é o caso, acontece, mas de todo modo, você tem os fundadores, que eles têm a maior fatia do mercado, né? E outro ponto importante, né? Que aqui fala um pouquinho sobre governança, esse é o tema que eu queria trazer aqui para o nosso debate, né? Num processo de fusão e aquisição, você tem que seguir os ritos todos, né? Você tem, de novo, você tem os acionistas, que eles se reúnem nas chamadas assembleias gerais, né? Elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. A vida dos acionistas é regido pelo acordo de acionistas. Você tem um conselho de administração que delibera e debaixo dele você tem a diretoria. Então, para que tenha qualquer movimento nesse sentido de fusão, aquisição, você tem todo um rito societário que você tem que cumprir, né? Então, quando você vê aqui a Lynx, de fato, a TOTUS já está caminhando, né? E aqui eu começo a mostrar para vocês. Então, engraçado que eu estou ficando velho, que eu lembro desse Laércio Consentino na capa da Exame,
falando como ele entrou como sócio na TOTVS, né? Então, ele, né, a TOTVS, mandou para o Conselho de Administração da Lynx a proposta, né? E quem vai avaliar de fato são 2 membros independentes, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês mais à frente, né? Tem que seguir o rito de todo jeito, há uma burocracia de governança para ser seguida de todo modo, e a brincadeira está na casa aqui de 6 bilhões de reais. É dinheiro, viu? É dinheiro envolvido, tá? E um ponto que eu queria tratar com vocês aqui, né? A Stone, ela quer comprar a Lynx, como eu comentei, é uma combinação muito importante de oportunidades, tá bem? Aqui eu acabei mudando a ordem dos slides, perdão. Aqui eu queria trazer para vocês. Esse aqui é um tema que é pouco debatido, né? Nem lá no Cooperado, nas minhas aulas, e acaba que a gente aprende isso no dia a dia, na vida da gente, né? Eu nunca tive de maneira formal uma explicação clara sobre isso, e eu queria aproveitar para dividir com vocês. De novo, isso aqui não é um curso formatado, eu estou aproveitando, eu vou pegando palavras-chave das notícias para a gente poder debater, tá? A gente acha muito que o CEO é o cara que manda. Não manda não, tá? Quem manda é o carinha aqui em cima, que é o acionista, tá? Então, o CEO é apenas um executor do que tem que ser feito. Então, quando você tem que os acionistas, que são os donos de fato do negócio, eles têm a vida deles regidas pelo acordo de acionistas. Debaixo dele você tem um conselho de administração, que por vezes é apoiado por um conselho fiscal ou por um conselho consultivo, e esse cara, e esse conselho, ele dita o que vai ser feito aqui pela diretoria, tá? Existe um documento chamado Estatuto Social, que ele vai regendo qual é a atribuição de cada um, sabe? E cada empresa tem a sua atribuição. Por exemplo, determinadas empresas dizem o seguinte, olha, até tantos milhões, a diretoria pode, de captação, né? Até tantos milhões de dívida, a diretoria pode pegar sozinho. A partir disso, você tem que levar para o acionista pensar, olha, até tantos milhões para venda de ativos, você pode fazer sozinho. A partir daí, você não pode. Tá? Isso é muito importante. E tem um detalhe mais interessante, é o seguinte, tem um acionista aqui que não aparece, que eu vou falar mais à frente, que é o banco. O banco, as pessoas pensam que não é acionista, mas ele é acionista sim. Quando você tem várias formas de você botar dinheiro na empresa, eu vou falar mais à frente, que é via aporte do acionista tradicional, como a gente fala, e a dívida, né? Então, algumas coisas estão regidas no contrato de dívida que meio que limitam a atuação da empresa, né? Em alguns contratos de dívida que eu tenho, que eu já assinei ao longo da vida, algumas coisas eu posso fazer, né? Por exemplo, eu não posso pagar dividendo a rodo. Ele me permite que eu pague o dividendo mínimo obrigatório, né? Ele me permite que eu venda ativos, mas até um determinado limite, né? Pedro, você quer contribuir com a gente aí, cara? Dado que, dívida é contigo mesmo? Nesse ponto aí de dívida, bom dia a todos, primeiramente. Prazer estar aqui com vocês essa manhã. Mas nesse ponto aí que o Marcelo está falando, de fato, é muito importante. Os contratos de financiamento, sejam eles em mercado de capitais, ou, por exemplo, quando o Marcelo estava falando aí dessa parte de o banco é acionista, isso fica muito claro em estruturas de project finance, né? Onde você tem muito claramente definidos o que a gente chama lá de affirmative covenants e negative covenants, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, a não ser que você tenha uma liberação das instituições envolvidas para tanto. Então, típicas cláusulas que você tem em contrato de financiamento são, primeiramente que vem logo à cabeça, é a mudança de controle acionário, né? Então, você fica muito restrito, na maioria dos casos, a fazer alterações, às vezes nem isso, societárias dentro do ambiente onde você não muda o controle, ali, ou seja, dentro das empresas do grupo. Ali você, às vezes, até pode fazer algum tipo de movimento. Para fora, nem pensar, banco nenhum vai concordar. Outras cláusulas que você pode ter, além dos famosos covenants financeiros, né? Você pode ter também aí, limitações para distribuição de dividendos, limitações para investimento, a não ser aquilo que for explicitamente para manutenção, e mesmo assim, às vezes, com valores. Então, realmente, você fica muito restrito quando você tem uma dívida e, dependendo da instituição financeira, vai ficar ainda mais restrito no seu campo de atuação, né? Ainda tem um ponto interessante, né? Que quando você, pegando o gancho aí do Pedro com
o Financial Covenants, né? Você manda o plurianual para o banco, né? E ele insere ali as premissas dele. Então, ele cria um ambiente ácido, né, para frente, para ver se você vai conseguir, de fato, cumprir o serviço da dívida, né? Se você vai conseguir pagar, de fato, a amortização, se você conseguir pagar, de fato, os juros, né? Então, ele te bota ali umas cláusulas, umas condições de contorno que realmente fica complicado, né? Então, às vezes, você tem um financial covenant que é muito comum, que é a dívida líquida pelo EBIT, né? O famoso net debt por EBITDA, em que ele te pede ali que seja menor do que 2,5, 2, 1,5, né? E se você entra num momento de crescimento forte, né? Se você fala, não, vou fazer um investimento pesado porque eu vou dobrar de tamanho. Não tem jeito, vai haver ali 1, 2, 3 anos em que você vai estourar esse covenant, né? Então, você precisa voltar na instituição com as quais você já tem dívida e explicar para ela o que está acontecendo, para você tentar buscar um waiver, né, um relaxamento desse financial covenant, para você cumprir aquilo. Porque se você não o cumpre, né, aí você entra nas cláusulas de liquidação antecipada, né? E aí você tem liquidação antecipada não só daquela dívida, mas também do cross default, né? Então, isso é muito interessante, né? O Frederico tá, gente, o Frederico trabalha comigo ali na tesouraria. Hein, Frederico? Tá vivo aí, meu filho? Tá, dá uma dividida com o pessoal, aproveita aí, dá uma dividida com quais são os principais pontos do contrato da dívida que você sentiu mais dificuldade nas negociações que a gente teve aí com os bancos. O que você sentiu que os bancos eram mais complicados de falar? Bom dia a todos. Os primeiros pontos assim, que me vem à cabeça foi exatamente o que o Pedro falou, que é essa questão do controle acionário. Você até consegue, alguns bancos nos contratos, eles são restritos ao ponto de você não poder modificar a composição a composição da diretoria, do controle acionário, eles são muito, muito rígidos em relação a isso. Às vezes você consegue tirar um pouquinho dessa rigidez. A gente observou que às vezes você não é o controle acionário necessariamente, mas assim, se você consegue mudar a composição de forma ao acionista principal modificar. Ou seja, você tem alguém que tem... Você pode modificar, sei lá, você tem uma empresa que tem um dono que tem um acionista que tem 60% e o outro tem 40%. Contando que esse tenha, que o de 60% continue sendo majoritário, tudo bem. Alguns bancos permitiram esse tipo de mudança, né? Outros não. Outros simplesmente você não consegue fazer nada. Essa questão dos covenants, né? Dependendo do contrato, eles não são muito pesados, mas contratos maiores, contratos mais longos, esse de net debt e EBITDA é bem comum, né? E outro interessante que até o Marcelo mencionou agora, que o contrato social estipula sobre venda de ativos, sobre quanto você pode distribuir de dividendo e tudo mais, e esses contratos, esse tipo de cláusula sempre aparece nos bancos. E aí você tem que negociar justamente o limite, porque ele vai botar uma cláusula lá que não dá nada. Você só vai poder vender um ativo, você vai poder fazer alguma movimentação nessa linha se você tiver um waiver do banco. Outros não põem nem o waiver, falam que você não pode fazer. Aí você precisa negociar para tentar, ou você botar uma dentro da cláusula, algo dizendo que se tiver a anuência do banco eu posso fazer, ou você estipula um limite mínimo, 10% do ativo mobilizado, 20% do ativo mobilizado. Assim, pode parecer meio complicado, mas até a coisa que eu observei aqui foi minha primeira experiência com isso nesse ano, foi uma experiência maravilhosa, inclusive. Tem jogo, não é também um bicho de 7 cabeças, né? Mas tem outros detalhes assim, que são importantes também, que às vezes você olha para umas cláusulas socioambientais, questão de corrupção e tal, que parecem um bicho de 7 cabeças. Essas nem tenta discutir, porque isso é regulatório. Eles não vão nem tentar nada. Mas é algo que você tem que tomar muito cuidado, especialmente se você está numa área, por exemplo, que envolve risco ambiental, como petróleo e tudo mais. Tem que tomar muito cuidado com o que está ali, porque algum detalhezinho que você não pescou no contrato, você dança. Agora, um ponto importante aí é o seguinte, para a gente fechar um pouco essa questão aqui e seguir um pouquinho mais.
tem que ler o contrato. Tá? O contrato de dívida é para ser lido, né? Não é para mandar para o jurídico ler, é para você, financeiro, sentar ali bonitinho, ler página a página, porque depois de assinado, meu amigo, já era, aquilo ali vira uma verdade, você tem que debater. Então tem uma cláusula que eu achei até que o Frederico queria falar, ele não comentou, que é tal de protesto. Se você tiver o protesto, aquele pode ser um objeto de liquidação antecipada. E, queridos, protesto é um normal da vida que você tem. Então, às vezes, você tem um fornecedor pequenininho que protesta uma nota de R$3.000, não importa, aquilo é um protesto e pode liquidar a tua dívida. Então, para fechar aqui nosso ponto aqui, a leitura atenta do contrato precisa ser feita. E um erro grande das pessoas em finanças é achar que é só Excel e você vai muito bem. Atenção, meu querido, o Excel é o primeiro passo da caminhada, depois você pula para PowerPoint, depois você vai morrer ali no Word, e no final é um negocial, né? Então, a tua caminhada é essa, você tem que ir. Vamos seguir mais um pouquinho. Marcelo, deixa eu sem querer atrapalhar a sequência aí, cara, mas aí... Jamais. É porque me veio uma lembrança aqui, quando você estava falando desse assunto, você tem toda a razão, muito importante, não só o júri, deixar assim, assim como no M&A, né, a parte legal não é só, você está falando aí um pouco, não é só para o jurídico tratar e resolver. Negócio, finanças, todos têm que conhecer. Lá na Wilson, você estava falando aí da época que a gente trabalhou junto, eu me lembro que a gente implementou uma meta um ano que foi um negócio muito interessante, que foi o seguinte: depois de um episódio, que eu vou falar rapidamente aqui, que foi uma atuação da área de negócios, na cessão de um contrato, né, na cessão, na verdade, da posse de um rebocador para uma empresa terceira, coisa que pode ser feita, mas não pode ser feita sem anuência prévia do credor, do banco, naquela época o BNDES, a gente sofreu uma multa contratual, que eu tentei de toda maneira com o BNDES e que ele reconsiderasse e não houve jeito. Foi uma multa ali salgada, né, na época. E com isso a gente implementou um processo baseado nesse Affirmative Covenants e Negative Covenants de secar o contrato de financiamento e demonstrá-lo para todas as áreas que pudessem estar envolvidas em algo que você pudesse fazer e que interferisse lá com o contrato, de modo que as pessoas, tanto de finanças quanto da área de negócio, das BUs, ficassem avisadas do que é baseado no contrato de financiamento, do que era possível fazer e do que você não poderia fazer, pelo menos sem a anuência prévia do banco. A gente fez a gente chamou o roadshow de contrato de financiamento, explorando e depois atribuindo, se você quiser fazer alguma coisa assim, você tem que vir falar, a gente tem que comunicar com o banco, depois da permissão é que a gente pode ir lá e fazer o negócio. Então, isso é uma coisa que deu muito certo lá na época e eu sugiro que seja feito. Você demonstra, até de uma forma mais lúdica, sem ser só a leitura, com tópicos e tal, para as pessoas que podem ter alguma interferência no contrato, o que está fazendo, o que vale e o que não vale ali dentro. Eu achei isso a experiência muito boa na época. Isso que o Pedro falou é verdade, que quando o Pedro falou BU, é Business Units, né, as unidades de negócio. Isso, E de uma empresa grande, cara, normalmente na Wilson Sons, acaba que lá na ponta o cara toma uma decisão e o Pedro, que era o cara o dono das dívidas da Wilson, descobriu depois. Então foi tomada a decisão e é o famoso Lé com Cré, né, cara? Você nem sempre ali a pessoa vai juntando os pontos. Olha, isso pode dar um problema ali na frente, mas boa dica, cara. A gente assumiu a culpa, a gente assumiu a responsabilidade por o fato da área de negócio não saber. Muitas vezes o cara está lá envolvido com contrato operacional, com cliente e tal, fazendo negócio, né, normal. E a gente assumiu essa responsabilidade, falou, não, faltou a gente fazer uma educação sobre o contrato de financiamento junto às unidades de negócio. E aí foi feito e a partir dali funcionou super bem. Maravilha. Imagina o nosso tio Guterres aí tocando essa história aí, cara. Vamos lá, querido. Obrigado, Pedro. Isso. Então, um ponto aqui importante aqui, cara. O conselho de administração aqui da TOTS é o cara que vai analisar, tá? Mas o ponto é o seguinte, o conselho da TOTS, né, eu vou falar um pouquinho mais à frente, ele tem 2 conselheiros independentes, esse João e esse Roger, né? Eles que estão tocando, né, essa análise de fato, né? Aí, de novo, eu estou sempre pegando a notícia e a partir daí eu pego o gancho, né? Quando você fala de conselho de administração, de novo, são temas que às vezes ficam longe da gente,
é um tema que é mais debatido pelo jurídico, né? pela alta direção da empresa, mas é importante que todo mundo saiba o que acontece aqui. Esse aqui é um exemplo da Saraiva, tá? Então, você vê que você tem uma Assembleia Geral, né? Em que ela elege formalmente os membros, né? do Conselho, os atos societários. Você tem um Conselho de Administração aqui, né? Que ele envolve, em geral, aqui o presidente da empresa. Então, você vê que o CEO é um cara que tanto está na parte de diretoria, da direção da empresa, quanto está no conselho, tá? Ele faz esse meio de campo, né? Ele não é o presidente do conselho, geralmente o presidente do conselho é a cadeira do sócio majoritário, o tal do chairman, né? E a composição do conselho é sempre uma coisa que é decidida no acordo de acionistas, né? E lá você vê, você dependendo da tua participação na empresa, você pode indicar um ou mais cadeiras no conselho. E isso é importante, porque o conselheiro ele representa os sócios da empresa, né? E eles têm a função de fazer esse meio de campo junto à direção da empresa, tá bom? No caso aqui da Saraiva, é um conselho composto por 6 membros, 2 dos quais são independentes, né? Qual é a importância de você ter um membro independente? Ele traz uma visão, ele não é, geralmente o independente, ele não é ele não trabalha na empresa, é um profissional, por vezes, renomado no mercado, né? E ele entra para fazer provocação, né? Lá na Wilson, a gente tinha o professor Fleury, né? A Wilson, não sei se todo mundo conhece, é uma empresa importante aí na parte de portos, rebocadores, PSV, Platform Supply Vessel, né? Na época que a gente trabalhava lá, tinha o professor Paulo Fleury, que é do COPEAD, que é um nome fantástico na parte de logística nacional. Ele estava lá no grupo, né? Na empresa que eu trabalho, esse Stack, que é uma investida do Axon Group, né? A gente tem 2 independentes, né? Que um veio de uma grande prestadora de serviço para Petrobras e o outro é um ex-Petrobras. Por que eu tenho esses 2 caras no meu conselho? Para me provocar, né? Eles não atuam mais nessas empresas, são pessoas que já estão aposentados, por assim dizer, então lá o foco é me provocar. Na hora que eu boto uma projeção, eu quero assim, não é isso, então é aquilo, faz desse jeito. Então, o objetivo de você ter essa estrutura de governança é para que você possa, de fato, atuar bem, tá certo? Aqui um exemplo bom, isso aí, de novo, gente, o legal desse papo aqui, de eu não ter um roteiro fixo, é que eu realmente me senti à vontade para trazer para vocês coisas que eu não sabia quando eu tinha a idade de vocês, tá certo? Então, um ponto importante sobre o conselho é como é que ele é composto, né? Você tem, na maior parte das vezes, um controlador, né? Que é um sócio controlador. Isso aqui é um paper, está aqui embaixo o link para vocês verem, né? Essa aqui é a divisão usual dos conselhos, né? Então, 49% do total era da mão do controlador, 10% é o tal do interno, 20% do afiliado e 21% é independente, né? Então, o controlador, o próprio nome já diz, né? Então, ele é indicado por quem tem a maioria das ações, né? O conselheiro interno é um cara que participa simultaneamente do conselho e da diretoria, é esse careta daqui, ó, tá? Em geral, é o presidente da empresa, o CEO, né? Você tem um conselheiro afiliado, que o cara, às vezes, é um ex-funcionário, um funcionário com mais benefícios, né? Então, ele ali está. E o independente é o cara que você traz de mercado, né? Então, aquele cara que ele não tem ligação aparentemente direto, mas é o cara que vem de mercado. E mais, hein? Quando você tem um conselho, que você tem um cara que é da pesada, isso dá nome no mercado. Em 2007, quando eu abri o capital da Wilson, o presidente do conselho, eu esqueci completamente o nome, o cara que foi presidente era o Francisco Gro. Francisco Gro. Então, meus amigos, você sentar, a gente fazendo roadshow na Europa e nos Estados Unidos, você sentar em frente a um fundo de investimento assim, pancadão. Aí você vem Francisco Gro, ex-presidente do BNDES, ex-presidente da Petrobras, um cara reconhecidíssimo no mercado inteiro. Ele entra dando a introdução da empresa, ele está chancelando, ele está casando o nome dele ali nessa história. Então, isso dá uma força muito grande, né? Por que eu estou falando isso tudo? Para trazer a relevância do conselheiro independente, né?
não é só o controlador. O conselho independente é um cara que tem uma força danada, né? Um cara que ele traz uma força muito grande para o conselho, né? Então ele dá uma confiança grande aí. Fala, Pedrão. Inclusive, você estava falando no estatuto aí das empresas. Eu, por exemplo, eu trabalho na Sul América atualmente, né? Na Sul América, o estatuto versa que no mínimo 20% dos conselhos, do quadro do conselho, tem que ser composto por conselheiros independentes. É uma questão de governança, que eu quero dizer, e é questão de governança, inclusive, descrita no próprio estatuto da companhia. Bacana. Tá? Você vê a importância do que você está falando aí. E lá você tem afiliado? Na Sul América tem afiliado? Lá você tem todas as figuras que estão aqui na tua tela, você tem. Você tem o controlador, né, que é a família Larragotti. Tem mais de um membro da família Larragotti no conselho. Né? Você tem o interno, que é o CEO. Você tem aquele afiliado, ou seja, ex-executivo do grupo. E você tem o independente. Bacana. Boa. Muito bom, muito bom. O papo está excelente. Vamos lá em frente aqui. Então, o que aconteceu aqui depois aqui? Então, tava aquela luta lá de TOTS, Stone, Lynx, né? Até que a Stone ela deu uma acelerada, fez uma oferta maior, e esse é um ponto importante, né? Feita uma oferta, você vai negociando, né? Então, você pode ou não aceitar, né? Ele foi mudando ali os termos da negociação um pouco, né? Então, você vê que foi feita uma oferta para os acionistas, né? E aqui tem um ponto interessantíssimo, né, cara? Que bate bem com a questão do valuation, né? Valoração de uma empresa é muito o que ela pode gerar para o futuro de negócio, de geração de grana, né? Então, são esses dois links que eu vou partir desse slide aí. Então, o primeiro ponto é o seguinte, né? Quando você e aí eu vou fazer a conexão com a importância da cláusula de não competitividade que ele está falando aqui na frente, tá bom? Vamos lá. Opa, passei demais. Uma empresa, cara, a empresa nada mais é do que uma geradora de fluxo de caixa futuro, né? Esse é o chamado fluxo de caixa dos ativos, então o famoso Free Cash Flow to Fund, Então, você olha para frente, você projeta o fluxo para frente, né? Isso é uma arte, porque é função do tamanho do mercado, do market share que você vai querer abocanhar, do que você consegue, e é muito interessante isso, porque quando você faz um valuation de uma empresa, você está prevendo o futuro, e você não sabe se aquele futuro vai ser da mesma forma, né? Então, na minha empresa é uma empresa que é de inspeção, reparo e manutenção da Petrobras, uma parte importante do meu trabalho é feito com mergulhadores, né? E se ali na frente vai ter uma máquina que vai fazer isso sem o mergulhador, né? Então, eu que sou das antigas, o Pedro não que é menino novo, mas eu tive aula de datilografia. E a máquina mais legal da datilografia é aquela que tinha um backspace que apagava. Você não tinha que pegar aquela borrachinha e rasgar o papel, que era o inferno de quem datilografava. Então não adiantava nada você ter uma máquina de datilografia que era a ponta da lança, o futuro total, porque ela foi substituída pelo computador. Vocês entendem? Então, quando se tem uma exigência de não competitividade dos fundadores da Lynx, você está assegurando que eles não vão montar uma empresa que vai roubar esse mercado. Você entende? Então, quando você traz a valor presente, né, pelo WSCC, isso aqui a gente trata num momento mais à frente, traz a valor presente, o fluxo de caixa dos ativos, você chega no valor da empresa. E aqui tem um ponto importante. O valor da empresa, queridos, pertence ao banco e ao acionista, né? Tem que lembrar um pedaço importante, que o teu banco é tão sócio quanto o dono da empresa, entende? Né? Não que seja o caso da Lynx, né? Eu não tenho esse detalhe, mas escapole ao pessoal o pedaço do valor da ação, né? E eu gosto muito desse slide pelo seguinte: quando você está lá, o header, né, o título do slide já traz bem, o valor da empresa é o valor dos credores mais o valor dos acionistas. Quando você vai fazer um investimento, né, um pedaço você pega com o banco, outro pedaço pega com o acionista, e aí depende da indústria, né? Quando você tem uma indústria que é intensiva em capital, né, quando eu trabalhei na Login Logística com a Rayana, né, a gente construía lá conteneiro, né? A gente pegava financiamento com fundo de marinha mercante, né?
e o repassador era o BNDES na época. Ele me financiava até 80% do meu investimento. Então tá aqui, ó, você tem um limitador, né? E o restante, quem tem que chegar junto é o acionista. Então você faz uma captação com os credores e o acionista faz o aporte. Naturalmente, o valor da empresa, um pedaço pertence ao credor e outro pedaço pertence ao acionista, né? Aqui são alguns termos que são muito comuns no mercado, né? O valor da empresa, o mercado inteiro chama de enterprise value. O valor dos credores é a famosa dívida líquida ou net debt, tá certo? E o valor dos acionistas é chamado market cap ou equity, tá bom? Então são termos do mercado. Eu quero te trazer aqui que não adianta se você esquece, não, porque o valor da empresa, o valor dos acionistas, no banco, com discussão com o banco, com o M&A, ou a parte de investimentos dos bancos, a terminologia é essa: enterprise value, net debt e o market cap ou equity, tá bem? E aqui é muito legal da parte do fluxo aqui. Repara, como é que funciona a vida normal? Você tem uma empresa que ela gera caixa. Um pedaço desse caixa, meu amigo, você dá na mão do governo, de várias formas, né? Você tem lá, seguindo na tua cabeça o DRE, você já deixa um dinheiro ali na mão do governo via imposto sobre vendas, PIS/COFINS, ISS, ICMS, né? Tem agora uma discussão do tal do CBS, que é você juntar o PIS/COFINS, né? Ele passa de 9,25% para 12%. É uma pancada, queridos, né? Você pega uma empresa que tem ICMS, que é 12% ou 19%, você sai de 22% na cabeça de mordida, certo? E depois você ainda paga o imposto de renda ali na frente. Então, o governo é sim um sócio pesado e faminto, né? Um pedaço você reinveste na empresa, né? Outro pedaço você paga ao teu sócio dívida, né? Então, você paga o teu banco na forma de amortização e juros, né? E você paga o teu acionista na forma de dividendos. Tem um fluxo aqui que ele é muito interessante e essa análise aqui é muito... às vezes as pessoas falham muito isso quando fazem um valuation, de olhar a projeção do saldo de caixa, né? Pelo seguinte, né? Eu já te explico por quê. Quando você faz um valuation, você tem dois pedaços. Você tem o chamado período explícito e você tem a perpetuidade. Temas que a gente vai abordar melhor mais à frente. Às vezes, o período explícito, que vai ali dos próximos 5, 7 anos, 3 às vezes, está negativo. E o valor da empresa está na perpetuidade. Só que para você chegar à perpetuidade, meu irmão, você tem um vale de lágrimas para você passar. Você tem um deserto que você tem que passar ali, que às vezes o saldo de caixa está virado. E como é que você projeta isso? Justamente dessa forma. Quando você tem ali a empresa, ela gera o chamado fluxo de caixa dos ativos, que são utilizados para pagar o credor e para pagar o acionista. Então, a amortização e juros, querido, o banco não quer saber, né? E esse é até um detalhe importante, né? Que você vê a questão do risco, né? O banco, ele não quer saber se a sua empresa está indo bem, se ela está indo mal. Para ele, tanto faz. Você deve a ele a amortização e os juros. E mais, o tal do Financial Covenant, que o Pedro estava levantando para a gente. Se você está cumprindo aquilo ali, está pagando amortização e juros, para ele tanto faz se está dando lucro ou não, tanto faz. Já o acionista, não. O acionista, ele só recebe se tiver lucro, né? Então, o que a lei das SAs nos fala? Você tem o lucro líquido, você separa 5% para a chamada reserva legal, esse dinheiro ele não é carimbado, e dos 95% que resta, 25% você é obrigado a distribuir na forma de dividendo legal, se você tiver caixa. Se você tiver caixa. Você pode não ter o caixa. Ou seja, em termos de risco, o acionista está no risco contigo. Claro, se a empresa explode, o acionista vai junto, né? Porque ele ganha em cima do lucro líquido, né? Já o banco não. O banco, se a empresa está indo muito mal das pernas, você continua devendo igual. Então, o risco do banco, ele não tem upside, mas também não tem downside. Ele está ali, você deve aquilo para ele, razão pela qual ele vivencia menos risco, razão pela qual, às vezes, o custo do capital de terceiros é menor do que o custo do capital próprio. Isso depende um pouco, tá? Vai de mercado, esses são temas para a gente conversar um pouquinho mais à frente. Mas isso dá para explorar, realmente. Mas, via de regra, é isso mesmo. É isso aí. O capital de terceiro é barato do capital próprio. Né? Até pela ordem, né, Marcelo? Assim, como acionista, como você falou muito bem, é o último na linha de recebimento, em caso de quebra de uma empresa, ele vai exigir um retorno maior, né? Já que eu sou o último a receber, eu quero um retorno maior. É o risco e retorno, é o CAPM na V, né?
E você passa, às vezes, por situações, cara, que o acionista não quer muito saber, não. Né? Uma vez eu estava lá numa das empresas da Vale, né? E fiz toda a demonstração bonitinha, veja só, para papó, veja bem, não tenho dinheiro para pagar dividendos. Né? Aí o sócio falou assim, desculpa, cara, você registrou lucro líquido. Se tem lucro líquido, 25% é meu, pague. Mas eu falei, mas eu não tenho caixa. Ele falou assim, busque dívida no mercado para poder me pagar. Então eu passei por essa maluquice, porque isso é importante, gente. Né? O legal desse espaço aqui é trazer a vida real para vocês. Lucro líquido não é caixa. Lucro líquido não é caixa, né? Normalmente, quando você está imóvel, por exemplo, se você está numa empresa que tem muita dívida em dólar, a depender da variação do dólar que você tenha, você tem a chamada variação cambial, né? E se ela for para um determinado momento, você tem uma variação cambial positiva cavalar, ela entra como uma receita financeira, isso infla o teu lucro líquido sem ter nenhum impacto caixa. Foi exatamente o que eu passei nessa empresa lá na Vale, né? Então eu precisei no começo do ano captar uma dívida de curto prazo para poder pagar dividendos aos acionistas, porque afinal de contas estava na lei, eles me obrigaram a fazer isso e eu, como rapaz obediente, fui lá e o fiz, né? Então tem coisas da vida real, coisas da vida real. Vamos lá. E aqui é um ponto importante, olha que bacana. A Fama, né, ela tem 3% do capital da companhia, né? E ela levantou um ponto muito interessante sobre governança, né? Ela disse o seguinte, quando você lê na notícia lá, eu recomendo que vocês leiam a operação toda, né? Acho que a Pauta está oferecendo coisa de 300 milhões de reais para os acionistas fundadores, com uma cláusula de não competitividade, né? Esse cara da Fama, que é um cara que é muito apegado com questão de governança, chamou atenção. Cara, isso é um prêmio de controle. Você está pagando para os caras um prêmio de controle, né? Aí eu peguei esse gancho para a gente explorar um pouquinho. O que é o prêmio de controle, né? Quando você tem uma empresa, né? E, de novo, eu estou sempre trazendo aqui embaixo de onde é que eu tirei o paper, né? Onde é que eu tirei a informação, né? Então, você tem que o valor contábil ou patrimônio do teu ativo, certo? Você tem o valor de mercado, que ele está acima do valor do contabilidade, que é o ágio contábil, chamado goodwill, né? E você tem um a mais que você paga por conta do prêmio de aquisição, que pode ter duas formas isso, ou por conta de sinergia ou prêmio de controle. Sinergia é uma coisa que dá arrepio quando você ouve, né? Porque, meu amigo, ali pode ter as maiores cambalhotas do mundo para justificar uma operação. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? A operação de fusão e aquisição ela tem que ser justificada pela operação em si. Você querer justificar uma operação de M&A porque vai ter uma sinergia, que eu vou demitir o Marcelo e o Pedro Caldas, então vai ficar só o pessoal ali do financeiro, o Thiago e o Frederico tocam a empresa sozinhos. Caô, não rola. Tem que parar de pé. Mas falando do prêmio de controle especificamente, né? Perdão. O que é o prêmio de controle? Né? É o valor a maior que você está disposto a pagar para ter ação do controle, tá certo? É a diferença entre o preço da ação, entre os blocos de ação, né? A tal da ordinária nominativa e a preferencial nominativa, né? Quanto maior o nível de governança, aí você tem um tal do tag along, drag along, os alongs todos da vida aí, isso acaba reduzindo um pouquinho essa diferença no valor, né? E quanto maior a governança da empresa ou quanto maior a liquidez das ações, menor esse prêmio de controle. Ou seja, por que eu estou te perturbando com isso? Dado que a gente está vivendo esse ambiente todo, esse cara da Fama, que é um cara ligadíssimo nessas questões, está alertando o mercado. Atenção, está rolando um prêmio de controle. Isso não é certo. Então, ele está botando a boca no trombone mesmo. Ele está falando muito sobre isso. Se vai para frente ou não vai, esse pleito dele, até porque ele é um minoritário, né? Não sei como é que vai acontecer isso, mas atenção, os minoritários cada vez mais estão tendo voz nessas conversas todas, né? Porque ele precisa ter o seu direito preservado, entendeu? Então é importante aí pra... Marcelo? Oba! Carlos aqui, tudo bem? Estou sem câmera. Boa, Carlos Martins. Agora sim, agora temos um advogado na sala, vou parar de falar besteira.
Tudo bom, Pois irmão? é, eu entrei depois, enfim, entrei bem atrasado, não sei se tem regras aí, se pode intervir, se não pode. Rapaz, você é bem-vindo. Estamos em família aqui, pô. O Carlos é aluno Maravilha. antiquíssimo lá do COPEAD, pô, faixa pretinha, faixa preta mesmo, porque ele é faixa preta de judô. Melhor coisa da vida dele é o filho lindão que ele tem. E o Carlos fez formação em finanças hardcore lá e tá agora com um escritório lá belíssimo ali em Ipanema, tá tendo várias operações de M&A. Vai lá, Carlos. Ajuda a gente Boa. aí. Eu examinei essa operação quando ela foi para a imprensa, assim, por curiosidade acadêmica mesmo, e ela tem umas peculiaridades, né? Primeiro, em tese, a companhia não tem controle definido, ela tem um controle disperso, apesar de você ter uma grande influência ali dos fundadores que têm uma participação relevante, mas que não configuram um controle propriamente dito. E o segundo, né? Então, a questão do prêmio de controle vira ali uma questão bem desafiadora, né? Porque como é que eu estou vendendo um controle que, em tese, é um controle virtual? Porque bastaria uma oferta pública hostil bem sucedida que esse controle some do dia para a noite, né? E a segunda questão, que eu acho que aí sim é onde pega, é o fato deles serem administradores e terem assinado aquele contrato que, em tese, coloca uma faca no pescoço do acionista, porque se a operação não for para frente, tem uma multa super relevante. Eu acho que ali tem uma questão ali de um viés de responsabilidade do administrador bem pesado, porque é uma operação que envolve uma combinação de negócios e que, em última instância, quem tem que decidir são os acionistas. Então, a partir do momento em que ele pré-contrata isso com uma multa bem pesada e se a operação não sair, quase que impelindo os acionistas a aprovarem, né? A meu ver, tem uma questão séria de responsabilidade desses administradores. A questão do prêmio pelo controle e tal, de fato, eles estão levando alguma coisa. Tá tendo, na alocação de preço da operação, ou seja, eles premiam um pouco os minoritários, que também, enfim, o restante da base acionária, para privilegiar esses fundadores que não são controladores hoje, mas têm uma participação relevante e são administradores. Então, acho que eu estou enxergando, assim, não sei como é que vai se desenrolar, se vai ter uma solução de mercado, se vai para uma arbitragem na Câmara do Mercado, mas eu estou vendo a questão mais por um viés aí de responsabilidade do administrador que colocou essa faca no pescoço da base acionária, entendeu? É realmente estranho, né? O Pedro falando aqui, é realmente estranho porque o conselho tem um dever, que ele chama aí dever fiduciário, né? De responsabilidade, né? Então, ele se submeter a esse prêmio, fala assim, se não acontecer, eu vou ganhar um prêmio. É estranho, porque ele acaba ficando contra a parede para decidir, né? E ele tem que decidir pelo que for melhor para os acionistas, de qualquer forma, né? Pode ser, eventualmente, não levar a cabo a operação, né? Mas engraçado Exatamente. É que a notícia fala que só quem, no final da história, quem vai bater o martelo nessa novela são os independentes, né? Talvez por isso, exatamente, né? Pois é, mas ali, enfim, tem o parecer de orientação 36 da CVM, né, que fala que quando você tem uma operação que vai ter algum benefício particular, você faz até um comitê independente de ambas as companhias interessadas aí no M&A para que eles negociem de forma independente as bases que vão ser submetidas à aprovação da Assembleia. Até aí tudo bem, arm's length, tudo ali é bem transparente e no final os acionistas decidem. Nesse caso que aconteceu, houve lá uma negociação com alguns membros da administração que assinaram, enfim, obrigou a companhia naquele pré-contrato e eu acho que a grande discussão ali que está é essa multa que acaba, poxa, coloca uma dúvida, beleza, não vou aprovar porque eu não acho que é um bom negócio. Aí eu vou gerar um prejuízo indireto para mim. Óbvio que isso vai ser discutido, né? Ninguém vai pagar isso voluntariamente, isso vai virar um litígio. Mas é algo ativo. Achei que foi muito agressivo e fugiu ali do roteiro de governança que vem sendo construído. O Brasil está evoluindo. Fizeram vários escândalos e operações que viraram assim case de livro, tanto que foi criado, né, o Comitê de Fusões e Aquisições, né, que é um órgão de autorregulação que se prestaria esse papel de zelar pela uma operação em valores justos, né? Enfim, eu estou bastante curioso também para ver como vai se desenrolar esse caso, mas a minha ótica é justamente essa. Acho que é uma questão ali de responsabilidade de administrador. Perfeito, perfeito. Boa, Carlos. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo.
Vamos lá, minha gente. Maravilha. Ah, mas, pô, hoje tem deleite aqui com o bate-papo aqui. E um ponto importante aí, não sei se o CAD, né? Esse tipo de operação, qual é o grande medo da turma aí? Como eu comentei, a motivação dessa operação é uma sinergia maravilhosa de verticalização, né? Como a Lynx ela tem uma base pulverizada animal junto a pequenos fornecedores, né? Ao comércio, né? Se você é dono do software, você casar ali a tua maquininha, você explode e ganhar dinheiro. Esse é o grande ponto, né? E aí você tem o seguinte, você pode estar diante de uma concentração de mercado muito forte. E aí entra a importância do CAD, tá? E qual é a questão do CAD? O CAD, ele tenta prezar pela tal da concentração econômica. Eu já fiz alguns processos no CAD e não é trivial, não é trivial. Você tem que mostrar para ele o tamanho do mercado, você tem e aproveitando o gancho, né? Você tem algumas dimensões. Você tem um mercado potencial, você tem um mercado endereçável e você tem um market share, né? E eles avaliam isso em várias esferas. E é um trabalho belíssimo de economia, tem alguns escritórios importantes aqui no Rio que fazem esse tipo de trabalho. E você, empresa, precisa montar um dossiê pesado para o CAD para explicar que mesmo após a operação ocorrendo, você não vai ter uma dominância muito forte do mercado. E a depender do que o CAD decida, você tem que vender alguns pedaços da tua operação. Então, esse slide ele explica aqui o que é esse ato de concentração econômica, o que ele olha em cada um desses aspectos aí. Então, tem questão de valor, mais à frente eu tenho um slide sobre isso, mas o valor da empresa de per si, o valor das empresas conjuntas, a capacidade que você tem de dominar o mercado. Então, isso é interessantíssimo. Teve uma operação há muito pouco tempo na Europa, em que você teve que ela morreu por conta exatamente disso. Era uma fusão de dois grandes fornecedores, acho que de van na Europa. Eu vou até recuperar isso para a gente poder falar depois. Ô, filho, papai tá falando com os amigos dele aqui. Dá oi para todo mundo aqui, ó. Dá oi, não? A tia já foi já. Papai já vai lá contigo, tá? Coisas de domingo de manhã. Vamos lá. É tudo analisado pelo CAD? Não, tem que ter umas condições prévias e essa aqui ele resume bem, né? Então, se pelo menos um dos envolvidos estiver acima de 400 milhões, operação com faturamento bruto aqui 30 milhões, ou seja, eu não quero te perturbar com isso, mas tem uns critérios que são gatilho para que o CAD ele comece a investigar o que está acontecendo lá na empresa, né? Queridos, o que eu tinha aqui de bate-papo para vocês, para dividir com vocês é isso, né? Estou extremamente feliz de estar com vocês aqui. Quem me conhece sabe que isso é um sonho antiquíssimo meu, de poder dividir tudo que eu ganhei a minha vida inteira. Então, quem conhece a minha história sabe que sempre estudei em instituições que ou eram do governo, ou eu paguei um valor irrisório, mas sempre tinha um pouco de governo por trás. Então, essa é a forma que eu estou encontrando de devolver para o país tudo que o país me deu até então. Então, esse é um espaço que eu quero ter todo domingo de manhã. Eu sou um cara ambicioso, eu fiz uma assinatura no Zoom para 100 pessoas, mas não importa não, eu estou aqui com diletos 20 participantes para dar a melhor qualidade possível. Então, eu queria agradecer profundamente ao Pedrão. Pô, eu estou envaidecido da presença do Pedro aqui. Pô, o Pedro é faixa pretíssima. O primeiro financiamento de embarcação do país feito com a China foi o Pedro que fez. Ele foi para lá negociar. E eu não estou falando de agora não, que a China está bombando, não. Estou falando da época em que China era China, mal visto pra caramba. Ele foi para lá para surrar os chineses, fechou um financiamento lindo, né? Inclusive, eu estou usando um daqueles barcos ali que foram produzidos lá naquela época. Acho que eu estou com o Mandrião, Pardela, Esteiro e Fumar. Estou com os 4 lá, na parceria com a WSUT lá. Então, o Pedro foi lá fazer essa operação. Pô, o Carlos aí, pô, vai descer também com a presença de menino Carlos aí, pô, foi meu aluno lá atrás e hoje está brilhando aí no juridiquês aí de finanças. Então, acho que foi um papo muito legal, a gente conseguiu fazer um debate muito bacana, no tempo delimitado, 8h54, né? E eu queria, nesses 6 minutinhos que nos restam, perguntar
O que vocês querem ver semana que vem? Tem algum tema que vocês queiram debater ou vamos assim nesse, como diria o nosso do Felipe Guterres lá, essa forma jazzística aí de trabalhar? É isso, né? Ele falava. Se tiver algum tema, por favor, só falar que eu trabalho durante a semana, eu monto esses slides de provocação e a gente vai tratando. Marcelo, Fala comigo. de repente, eu sei que precisa de um tempo para organizar o material, mas nos primeiros dias da semana aí surgindo algum tema interessante, você pode desenvolver para a gente discutir na próxima semana. Então, estou livre, né? Posso fazer uma sugestão, já que foi aberto aí o Por favor, espaço? Daniele. Por favor, Daniele. Gabriela. A Gabriela, eu tô olhando aqui para a Daniela achando que ela está falando. Desculpa, Gabriela, fala comigo. Imagina. Se puder, por exemplo, falar um pouquinho sobre o Nubank e como está a valuation dele, eu ficaria muito curiosa, porque eu não entendo muito de fintechs e essa é uma das fintechs que mais está crescendo no momento. Tá bom. Beleza. Mais algum tema? Muito bom, querido. Eu acho... Fala, Fred. Eu acho que isso que a Gabriela falou de fintech da própria Nubank, eu acho que talvez fosse interessante algo nessa linha, porque está tendo toda essa discussão em relação ao Pix agora no momento. A impressão que eu tenho é que isso vai favorecer muito, isso está sendo pensado mais para algo do tipo fintech do que os bancos tradicionais. Então, talvez isso seja uma coisa que vá mudar um pouquinho a dinâmica do mercado aí. Vai dar uma chance aí para as fintechs darem um salto maior, em tese, né, do que os bancos grandes tradicionais. Maravilha. Beleza, minha gente. Muito bom. Obrigado. Essa discussão aí do novo mercado de meio de pagamento é super... Tem muitos campos aí para explorar, né, Marcelo? Tem fintech, tem meio de pagamento, tem arranjo de pagamento, a parte dos cartões também. Acho que tem muita coisa que a gente pode, ao longo aí das sessões, ir pensando em subtemas também para explorar. E uma coisa que eu tenho curiosidade especial, mas, enfim, não é para a próxima, acho que para a gente tentar botar na agenda, é a efetividade mesmo, a influência desses princípios ESG no valuation atual. Ou seja, se realmente isso vira valor ou se é mais uma modinha que está surgindo e que vai passar, né? Legal. Aí na linha da modinha, né, cara, e a gente sabe que deixou de ser modinha quando aparece um teu contrato de dívida, né? O banco é sempre o cara mais feroz e cruel e claro contigo, né? A tal da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, agora tem lá um clausulado nervoso de LGPD que você tem que cumprir, que não tem assunto, né? Então, já está aí. Talvez o próximo passo, Carlos, aí vamos explorar bem isso aí, é os bancos começarem a pedir isso, né? Então, você vê, você não assina nenhuma dívida. Marcelo, eu tenho uma sugestão de tópico mais para frente, né? Tá. Saindo do fintech, mas também dentro do âmbito de finanças, que seria o seguinte: todo o processo de abertura de capital de empresas, porque hoje está se falando muito sobre bolsa de valores, hoje tem muito isso, né? O pessoal está investindo muito em bolsa e as pessoas não sabem como abrir o capital das suas empresas para a bolsa de valores. Então, seria legal também fazer um tópico mais para frente sobre isso, todo esse processo de abertura de capital. De repente, até, se o grupo me permitir, como o tema IPO tá bombando agora, se vocês me permitem, eu vou trazer semana que vem sobre a IPO, porque a gente está num momento, cara, e de novo, o Pedro viveu isso comigo lá em 2007. Em 2007 era IPO toda hora, toda noite, né? Hoje eu não consigo falar com nenhum escritório de advocacia que não esteja alucinado com a IPO. Eu estou dando aula para 2 turmas de advogados na quinta-feira pelo COPEAD, e tem vários alunos, principalmente ao longo da noite, né? O cara estava com um olho na minha aula, outro olho no IPO que ele está fazendo, né? Então, a sugestão de Giovanni é bem legal. Talvez seja um bom ponto aí para a gente poder trazer e dar
Abrir para todo mundo o que é envolvido em IPO, né? Eu fiz o IPO junto com o Pedro Caldas em 2007 da Wilson Sons. É um trabalho cavalar, né? E nem sempre para quem está de fora ele enxerga todo o processo. Então, se vocês me permitem, semana que vem eu queria trazer o que é um IPO, tá? De ponta a ponta, o que tem de Legal, Marcelo. Eu vou trazer a visão do bastidor, tá? De quem está ali virando noite, enfim, como é que é o processo inteiro. Eu acho que é legal, traz uma visibilidade boa para a gente brincar aí. Tá legal? Legal. Senhores, eu estou aprendendo a mexer aqui no Zoom, né? Então, acho que está gravando tudo. Eu vou disponibilizar isso lá no onde eu puder disponibilizar, porque, de novo, o objetivo aqui é disseminar o que a gente puder de finanças, né? Então, a forma como eu estou encontrando de dividir com todos, e acabou que o Pedro aproveitou também, dividiu um pouquinho, transbordou para todos aí o conhecimento dele. Um pedido final, se vocês puderem habilitar a câmera de vocês aí, se vocês me permitirem, eu queria tirar uma fotita de todos aí. Bota aí, Diego, Dona Rayana, Bernardo. Didio, seu cara, rapaz. Acorda aí, Raí. Bota a cara aí, filhão. Vou tentar aqui porque tá conectado os monitores. Deixa eu ver se vai funcionar. Rayana, bota aí, Rayana. Vamos? Bora, Rayana, bota o rostinho. Luísa, não aguento mais esse gato, Luísa. Pelo amor de Deus, Luísa. Bora, Luísa. Foi. Ela tá no mudo aí. Fala aí. Tá bom. Querido, já que você já o desprezo total. Pô, Carlão. E tá bonito, hein, Carlão? Tá bonito, hein? Foi onde você tirou a foto ontem lá? Você, teu menino, aquele teu amigo e aquela menininha? Isso aí. Boa, Rayana. Quanto tempo a gente não se vê, Rayana? Agora eu tô vendo o teto, Rayana. Vamos lá, última chance aí, Diego Marcado e Luísa. Vamos. Sossega, Rayana. Pelo amor de Deus, agora não tô vendo nada, minha filha. Tá tudo preto. Aí, pronto. Foi. É um, é dois, é o sorrisão agora. É um, é dois. Aí, Diegão. Foi, Diegão. É um, é dois, sorrisão. Tira a mão aí, guerreiro. Pronto, sorrisão aí, gente. Vambora. Acho que deu. Deixa eu ver se deu aqui. Aguenta aí. Se não, pô, perder essa oportunidade mágica aí do primeiro papo, não vai dar certo, não. Deixa eu ver se deu certo aqui. Só um segundinho. Deu, não? Deu. Peguei todo mundo aqui. Menos a Luísa, que é a menina rebelde. Então. Meus queridos, muitíssimo obrigado. Um bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo a todos. Domingo que vem estamos aí de volta. Abraço. Valeu. Abraço, gente. Tchau, gente. Bom dia aí. Até domingo que vem. Obrigado aí, professor. Valeu, gente. Bom dia, bom domingo. Aí manda um abraço lá pro Beto, pô. Pra Rita. Valeu, Thiaguinho. Luísa, Rayana. Bom domingo a todos. Valeu, Fred. Valeu, Hugo. Valeu, Marcelo. Fica com Valeu, Deus. bom domingo aí. Obrigado aí. Valeu, Gídio. Valeu, Thiaguinho.